Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, a entrevista de hoje vai ser extremamente útil. Muitas e muitas vezes você viu ao longo dos programas, vejam só, nos debates principalmente, alusões a traduções dos termos bíblicos ou a hermenêutica ou mesmo a exegese. Essas palavras sempre aparecem nos debates, principalmente quando eles ficam mais acalorados, né? Quando há mais confrontação e tal. Um dos argumentos que se usa muito é que a hermenêutica ou a exegese do outro está errada e tal. E o que significa isso? Significa uma pesquisa, né? Tanto a hermenêutica quanto a exegese buscam compreender a mensagem original do texto na língua em que o texto foi escrito, né? Até bem pouco tempo atrás, em português brasileiro, nós tínhamos apenas o Novo Testamento interlinear. Isto é, o texto em grego, original do Novo Testamento, e embaixo as palavras, cada palavra grega com a palavrinha correspondente em português. E uma coluna no meio com uma das versões bíblicas utilizadas, a Almeida Revista Atualizada, ou então a NTLH, ou enfim, uma versão já canonizada. Mas o Antigo Testamento não. E o grego é até mais, digamos assim, menos diferente do português do que o hebraico, porque pelo menos se escreve da esquerda para a direita, como a nossa língua, e usa consoantes e vogais, como a nossa língua. O hebraico não. O hebraico se escreve de trás para frente e só com consoantes. Aí lá pelas tantas alguém inventou uns sinaizinhos que vão embaixo das letras que representariam as vogais. É extremamente complicado. E por isso que você tem muito mais especialistas em Novo Testamento do que em Antigo Testamento. Mas graças a Deus essa necessidade foi suprida. Temos agora o Antigo Testamento com o texto hebraico, de trás para frente, e embaixo de cada palavrinha o termo correspondente em português. Ou seja, temos o Antigo Testamento interlinear. Vai facilitar sobremaneira o trabalho dos pastores, dos professores de escola dominical ou professores de seminário e todo mundo que lida com o texto da revelação. Afinal de contas, os textos em grego e hebraico, os originais, estão à nossa disposição com correspondência em português para facilitar a nossa pesquisa e para nos ajudar a encontrar o sentido original que cada autor quis colocar à luz do Espírito Santo. Nós hoje vamos entrevistar o mentor e principal autor desse trabalho do Antigo Testamento interlinear. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa obra nova e desse trabalho que vem enriquecer o labor teológico aqui no Brasil. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Agrade, damos as boas-vindas a você e agradecemos as boas-vindas que você nos dá ao nos receber aí na sua casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje nós vamos fazer uma entrevista especial com o professor Edson de Faria Francisco. Ele é, obviamente, professor das línguas originais da Bíblia, né? E a grande ferramenta que Deus usou para termos em português o texto interlinear do hebraico. Paz e graça, professor Edson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito o convite, espero que seja uma conversa útil e interessante para todo mundo. Com certeza será. O senhor é professor na Universidade Metodista? Isso, sim, sou professor, mas muitos acham que eu sou pastor também, mas não, apenas professor. Sou leigo, metodista, e frequento uma comunidade em São Bernardo do Campo. Que fica em que lugar? Fica na Vila Planalto, é um dos bairros lá da cidade, próximo ao centro. Igreja Metodista de Vila Planalto. Isso, exatamente. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, Deus o abençoe e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu sou muito agradecido. Para nos ajudar,
a entrevistar o professor Edson de Faria Francisco, nós trouxemos um dos hebraístas que frequentam os debates do Vejam Só, alguém que me é muito caro, o pastor Carlos Augusto Vailate, pastor da Igreja Evangélica Jaboque, e que em muitas oportunidades já esteve aqui mostrando o conhecimento que ele tem da cultura e da língua hebraica. Seja bem-vindo, pastor Vailate, paz e graça. Graça e paz, Heber. Graça e paz também ao nosso querido professor Edson de Faria Francisco, né? É uma alegria estar novamente aqui no programa, viu, Heber? E obrigado pela deferência, pelo carinho. E uma boa noite também para todos os queridos telespectadores do programa Vejam Só. Obrigado. Que pela primeira vez na vida vem o pastor Vailate sem terno e gravata. É verdade. Eu só vim de terno e gravata porque você só aparece aqui de terno e gravata. Aí ele vem assim. Mas quer que eu te fale a verdade? Imagina, pelo que eu conheço, o doutor Edson, eu falei, não, ele é mais despojado, assim, eu falei, não, hoje eu vou mais tranquilo, para não ficar naquela coisa. Não, mas você de qualquer jeito, de terno e gravata ou não, está sempre elegante, né? Então... Qual que é o endereço da Igreja Jaboque? O endereço lá é Rua Costa Barros, número 1341, na Vila Alpina, em São Paulo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Weber. Obrigado. Vamos ver o que o Zeca, amante da teologia, agora até aluno de um dos principais cursos teológicos aqui de São Paulo, além de jornalista, preparou para nós. Vejam só. Hoje no programa Vejam Só teremos um formato diferente do nosso tradicional debate, pois iremos entrevistar o professor Edson de Faria Francisco, um estudioso da Bíblia hebraica e do hebraico bíblico. O professor Edson é linguista, formado pela Universidade de São Paulo, além de mestre e doutor na área de língua hebraica, literatura e cultura judaicas, ambos os títulos também pela Universidade de São Paulo. Em 2011, ele finalizou o pós-doutorado na mesma área e na mesma instituição de ensino. O projeto do professor Edson mostra o texto por trás do texto. Afinal de contas, oferece aos interessados um aprofundamento no texto original da Bíblia, saindo do comodismo das traduções em português que possuímos atualmente. A ideia dessa pesquisa é levar ao conhecimento de todos um contato mais profundo com o texto original da Bíblia. Esse sonho nasceu em 2002 e começou com o Manual da Bíblia Hebraica. A publicação desse livro era um guia para o uso de materiais para os acadêmicos, que usavam então a Bíblia hebraica como referência. Foi exatamente essa obra que tornou o professor Edson conhecido no meio dos estudos teológicos, principalmente daqueles que buscam as traduções hebraicas e o uso do hebraico bíblico. Porém, a grande obra ainda estava por vir. Essa, com certeza, como o próprio Edson gosta de dizer, é o livro que ficará para sempre, irá sobreviver à sua própria vida. O Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português é uma obra de referência na questão da pesquisa da Bíblia hebraica. Essa obra abre os olhos do leitor bíblico para situações que nunca poderiam ser percebidas nas leituras das Bíblias traduzidas para o português, pois as dificuldades do texto original são apresentadas ao leitor numa tradução literal do texto hebraico. Com certeza, uma viagem para dentro da Bíblia, numa perspectiva única para aqueles que procuram um avanço no conhecimento. Atualmente, o professor Edson é docente na área de Bíblia, na Faculdade de Teologia, na Universidade Metodista de São Paulo, nas disciplinas de hebraico bíblico e grego bíblico. Arrume o seu lugar no sofá e prepare-se, pois uma viagem no texto bíblico original irá começar. O Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem. Hoje o Vejam Só é exatamente, nós vamos trabalhar com o autor dessa obra, né, que você está vendo aí. Isso não é desenhinho não, viu? É letra hebraica mesmo. Depois você vai ver mais de pertinho, né, vai ver como os estudantes de teologia sofrem desde o primeiro ano. Aliás, os professores de hebraico adoram fazer os pobres dos calouros de teologia sofrerem que nem uns condenados, decorando o alfabeto, a sintaxe. Ixi, por que vocês são assim, professor? Não, a verdade é o seguinte, há alunos que gostam, que se identificam
com os estudos das línguas bíblicas. Não são todos, é verdade. Mas vários alunos eles têm muitas dificuldades e acabam não digamos assim, gostando das disciplinas. Mas são importantes, todos têm que fazer de qualquer maneira, né? Teve uma época, só para o senhor ter uma ideia, teve uma época que aqui no Vejam Só a gente sempre trazia um seminarista de alguma escola para ajudar a fazer pergunta. Me lembro. Lembra disso, né? Me lembro. Aí eu sempre perguntava para os seminaristas, qual é a matéria que você mais gosta? Qual é que você mais odeia? Adivinha quais foram as campeões de ódio? Hebraico e grego, imagino. Então vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Sim, Podia tornar a coisa mais legalzinha, né? Mas enfim. Mas por outro lado, são línguas muito ricas. Eu acho que só quem consegue ter um conhecimento do hebraico e do grego consegue ter digamos assim, uma ideia melhor do que o texto, como que foi escrito, como ele foi composto. São muito importantes, apesar da dificuldade do estudo das duas línguas. Até quem não gosta fala, mas precisa, né? Mas, sim. Na verdade, assim, o fundo da minha pergunta, eu queria quebrar o gelo com o senhor, sim. Mas a gente não pode tornar mais pedagógico, mais... Me ajuda aí, vai lá. Sim. Mais didático. Mais didático, porque o grande problema da faculdade, a que eu fiz, era assim também, né? Se vira. Você está na faculdade. Pressupõe-se que você saiba português. Por quê? Qual é o problema? Você vai estudar sintaxe, né? O cara não sabe nem o que é isso em português. Isso é verdade. Sim. Aí como é que ele vai... Não, tem razão. São duas coisas que eu quero colocar aqui. Realmente, a questão do português é algo muito importante. Então, muitos alunos veem com uma deficiência já dos estágios anteriores à universidade. Sim. Então, é difícil alguém que conhece pouco do português estudar as línguas tão diferentes quanto o português, o hebraico e o grego. Então, essa é uma realidade que nós temos que lidar. Que são os alunos que têm dificuldade, porque também têm dificuldade por isso. Fala assim, isso é verdade. Em que modo está o verbo? O verbo tem modo? Não sabe. Então, nas aulas minhas, eu tenho que, muitas vezes, em muitas ocasiões, me reportar ao português. Para explicar o que é verbo, a questão que é conjunção, que é substantivo, que é adjetivo, que muitas vezes o aluno ele não sabe. Não sabe. Então, tem que explicar essas questões do português para os alunos. Exato. Que é importante. Uma questão que eu queria comentar aqui também é a questão da didática. É importante que o professor das línguas bíblicas procure ter uma didática moderna, que procure ter meios modernos para ensinar as duas línguas. Então, imagine que anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, por exemplo, era mais difícil. Os métodos, as gramáticas, enfim. Então, hoje em dia, o professor tem que ter métodos modernos para ensinar as línguas bíblicas, e não ficar naquele método tradicional, que muitas vezes hoje não tem mais efeito. Então, é uma busca constante para isso, e é uma coisa que eu me preocupo muito, por exemplo. E tem que se preocupar mesmo. Professor Vailate, o senhor também é teólogo, aliás, um dos mais brilhantes que eu conheço aqui em São Paulo. Como é que o irmão vê porque assim, nós tivemos há alguns anos uma proliferação enorme de escolas de teologia por causa do crescimento dos evangélicos do Brasil. Então tem escola de teologia em todo lugar, inclusive à distância, por correspondência e tal. Mas a maior parte dessas escolas aboliu o grego e hebraico e o estudo de exegese, não de hermenêutica, mas de exegese, com a seguinte alegação, e eu queria que o irmão comentasse, porque o senhor conhece todas as obras publicadas no Ocidente a respeito desse assunto. Já se fez tudo o que precisava se fazer, ninguém precisa ir mais para a língua original, porque não vai descobrir nada que já não tenha sido publicado em algum comentário. E aí? Essa colocação é bem importante, né, Heber? Como o próprio Dr. Edson aqui comentou, não dá para nós estudarmos teologia de uma forma séria se nós não nos basearmos nos textos originais. O texto bíblico, eu diria, infelizmente, não foi escrito em português, né? Deus não disse para Adão, ora, pois, Moisés, escreva aí, gajo, te digo, né? Não teve nada do gênero. Então, a Bíblia ela foi escrita originalmente
o Antigo Testamento 98% em hebraico, 2% em aramaico e o Novo Testamento 100% em grego. E quando nós falamos de teologia, de uma forma bem geral, de uma forma bem simples, é refletir sobre Deus e o seu relacionamento com o universo, mas a partir dos dados da revelação. Esses dados da revelação, eles ocorrem ou eles surgem a partir de um contexto escriturístico cujas línguas originais são essas três, né? O hebraico e o aramaico, que tem toda essa questão de parentesco, né? Dentro das línguas semíticas, e o Novo Testamento em grego. Então, é imprescindível, apesar das dificuldades, o próprio Dr. Edson, com certeza eu também já lecionei tanto hebraico quanto grego e tudo. É complicado, às vezes nós inventamos musiquinhas, eu não sei se o Dr. Edson faz isso, para a questão da construção dos verbos, né? Construção, que é uma terminologia mais no hebraico, mas assim, é imprescindível, Heber, porque se hoje nós temos um país, diz a mídia, eu não sei até que ponto essa estatística é correta, né? Com mais de 45 ou 50 milhões de evangélicos. Estes evangélicos só o são porque missionários estrangeiros vieram aqui, americanos, ingleses, alemães e outros vieram, traduziram a Bíblia para o vernáculo, para o nosso idioma, e se basearam em algum momento nos textos originais. É verdade que João Ferreira de Almeida, em algum momento, ele se baseou no texto dos Receptos, até no espanhol, em francês, enfim, outras línguas que não eram os idiomas originais, mas ele se baseou nelas. Então, não dá para pensarmos em fazer teologia séria, sem pensarmos em estudo das línguas originais, e em exegese, que entra o que você falou. A exegese é um componente que é justamente derivativo do estudo das línguas originais. Quer dizer, quando eu leio, estudo os textos originais, na hora de interpretá-los, a exegese nada mais é, grosso modo, do que a explicação dos textos originais, mas para explicá-los você tem que ter um conhecimento básico, fundamental das construções verbais, sintática, morfológica, enfim, todos os elementos. Então, é imprescindível, Heber, por mais que esse trabalho seja muitas vezes dolorido, cansativo e tudo mais, é imprescindível para que tenhamos uma boa teologia e evitemos pregar heresias em nossos púlpitos. É muito importante. Um pastor pentecostal que está falando isso aí, viu? Porque tem muita gente falando, também não é assim. A letra mata, mas o espírito vivifica. O que é uma péssima exegese do texto, né? Mas isso está na Bíblia. Pois é, mas se você pegar literalmente, né, a letra é uma referência à lei, a lei mosaica em si, ela não conduz ninguém à salvação, mas o Espírito, no Espírito por trás da lei, o seu significado, e o próprio Espírito Santo é que acaba nos regenerando e transformando. Esse texto é um texto que prega sobre um anti-intelectualismo, ou um anti-academicismo. Aliás, Paulo, ele escreve, pelo menos ali, quase metade, né, 13 das 27 epístolas neotestamentárias, tradicionalmente lhes são atribuídas. E ele é uma pessoa absolutamente erudita. Paulo conhece aramaico, ele conhece hebraico, ele conhece grego. Ele cita Ianes e Iambres no contexto, quando ele cita um dos Targums. E isso não está nem no texto hebraico, não está na Vulgata, não está no texto massorético, que obviamente não existia na época dele. Você vai, poxa vida, de onde ele tirou isso? Ele tirou isso do Targum, ou seja, ele era uma pessoa erudita, mas nem por isso menos piedosa. Não há necessariamente, né, um contraponto entre erudição e piedade ou espiritualidade. Os dois elementos podem e devem conviver juntos. Como é que o senhor vê tudo isso, professor? A exegese dele estava boa? Sim, evidente que sim, né? Então, eu sou suspeito de falar. Então, tudo que o pastor Carlos ele falou é correto. Então, é necessário realmente conhecer o texto, lógico, não esquecendo a parte espiritual, a parte devocional, mas a parte de estudo, de conhecer as línguas, os textos, é fundamental. Então, a religião cristã, tanto o cristianismo quanto o judaísmo, eles se baseiam na Bíblia, que é um texto escrito, um texto revelado, né? Vamos mostrar um pouquinho desse texto? Tem como mostrar o conteúdo da Bíblia interlinear, né? Assim o telespectador, a telespectadora vai ter uma noção melhor desse trabalho novo. Quando é que foi lançado, professor? Não está completo ainda. Esse trabalho começou em 2008. Ele abrangerá 5 volumes. Olha lá, 5 volumes só para o Antigo Testamento? Exatamente, não dá para ser um volume único. Serão 5 volumes. Mostra, o câmera está tentando, o Cris está tentando
tomada melhor, né? Sim, serão 5 volumes o total dessa obra aqui. Olha aí, tá aí, ó. Tá vendo? Ó, aquele YHWH, para aí, o Cris, isso aí. Ao final, Sim. Que tá no meio da tela é o tetragrama sagrado. Isso, Esse é isso. o nome impronunciável de Deus. E que na Exatamente. nossa Bíblia aparece como Senhor com versal versalete. O Isso. S grandão Isso. e as demais letras também maiúsculas, mas um pouquinho menores. Sim. Para indicar que aparece esse tetragrama aí que ninguém sabe como se pronuncia, ou dá para saber. Não, há muitas hipóteses. Né? Por exemplo, Yahvé, que muitos adotam, é uma construção que ficou comum a partir do século XVIII para frente. Mas, hoje em dia, há vários estudiosos que acham que talvez houvesse outras pronúncias possíveis, como, por exemplo, Yahu, por exemplo, Ierro, por exemplo. Parece que, hoje em dia, está mais para aceitar essas duas pronúncias, mais Yahu, possivelmente. Focaliza de novo. Não. Volta lá. A gente não pode perder uma chance dessa, né? Vamos lá, vou pedir para o professor focalizar um texto aí, bem nítido, para o professor ler para nós, para você ter ideia de como é a vocalização do hebraico, a língua que o Jacó, Abraão, Isaías... umas linhas aí para ele poder ler, né? Em hebraico. Não sei se vai dar daqui... acho que daqui eu consigo ler. Bom, eu posso começar aqui então embaixo, no capítulo 12 aqui, tá? Então, depois tem que... depois tem que ir para a esquerda. Para a esquerda, né? Senão fica... Então, antes, volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho. Isso. É ao contrário, viu, Cris? Volta um pouquinho. É de trás para frente. Aí. Isso, aí. Posso ir lá então? Posso começar? Pode. Então, Vaiomer, Shemuel, El Kol Israel, Vai lá. Hine, Shamati, Volta. Shamati, Bekolchem, Lechol, Asher, Amartem, Li, depois Alechem, Melech. Então, eu li um pedacinho aqui. Melech é o rei. Rei, exatamente. Então é ali rei. onde está o rei. Isso. Tá vendo como o interlinear ajuda? Né? Você, por exemplo, você reconheceu a vocalização de Samuel. Como é que se fala Samuel em hebraico? Shemuel. Shemuel. Você reconheceu a vocalização de Israel. Fala de novo. Israel. Por quê? Porque você leu embaixo lá. Sim. Porque se você tivesse só ouvido, você não ia entender nada. Isso, Então alguns nomes de pessoas, nome de locais, parecem um pouquinho com o português. Não, lógico, não todos, evidentemente, né? Como é que é Nabucodonosor em hebraico? Nebuchadnezzar. Isso é bem diferente. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. É mais bonito do que em português. Alguns talvez sim. Por exemplo, Miguel, por exemplo, Michael. Acho bonito. Michael. Sim. Tem alguns nomes no Elias, original. quando vem aqui, faz questão absurda. Um ósculo santo, Elias. De pronunciar Michael, porque Miguel não existe e tal. Michael, por exemplo, né? Então, alguns nomes... Michael. Michael, isso. Tudo Michael. que termina em el tem referência a Deus? A Deus, isso. Esse el é um nome divino, né? Um epíteto, um título divino. Tá, ok. Epíteto A gente tem que divino. ir para o intervalo, você não sai daí, a gente volta já com mais entrevistas sobre o Antigo Testamento interlinear aqui no Veja. Muito bem, hoje é dia 1º de dezembro. É evidente que esse programa vai ser reprisado inúmeras vezes, né? Mas originalmente ele está sendo exibido hoje, dia 1º de dezembro. E o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, o Dia Internacional da Bíblia. Então nós fizemos questão de abrir o mês de dezembro fazendo essa entrevista importantíssima, né? Com o professor Edson de Faria Francisco, mentor e organizador, né, do Antigo Testamento Interlinear. O senhor falou que já tem 2 volumes prontos, é isso? Isso, 2 volumes. Vão ser um total de 5 volumes? 5 volumes. O que já tem pronto, professor? O volume 1 é o Pentateuco, que pega do Gênesis até Deuteronômio. Foi lançado em 2012. O volume 2 é a chamada de Profetas Anteriores, que pega do Josué até 2 Reis. Foi publicado em 2014.
O ano que vem, espero no ano que vem, lá para agosto, mais ou menos, o volume 3, chamado de Profetas Posteriores, pega de Isaías até Malaquias. Depois, daqui a alguns anos, o Escritos, que é o volume 4, que pega de Salmo até 2 Crônicas. E o último volume é um léxico hebraico-português e aramaico-português dessa tradução. Então o senhor vai seguir as divisões da Bíblia hebraica. Exatamente. Então foi uma sugestão. Ketubim, não, como é Torá? É Torá, Neviim e Ketubim. E Ketubim. Isso, Ketubim. Lei, profetas e escritos. E depois escritos Isso. que para nós são os poéticos. Exatamente, são variados. O livro de Ruth entra onde? Entra nos Ketuvim, nos escritos. Vai ficar no volume 4. E Josué? É o volume 2, já saiu. É profeta? Sim. No judaísmo, eles colocam assim, as duas divisões do meio da Bíblia hebraica, profetas anteriores e profetas posteriores. Os anteriores, que pegam de Josué até 2 Reis, que são textos que mencionam vários profetas e profetisas. Por exemplo, Débora, por exemplo, Samuel, Natã, Elias, Eliseu. Só que eles não escreveram nada. Não escreveram. São citados nos textos, só que não escreveram. Os posteriores, profetas posteriores, são aqueles que escreveram. O Isaías, o Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias. Então tem essas duas nomenclaturas para indicar esses dois blocos de escritos bíblicos. Que legal. É isso. Vamos lá. Professor Carlos Augusto Vailate, vamos abusar um pouquinho da sua sapiência. A gente sabe que há uma discussão grande em relação ao Novo Testamento com base nas origens. Sim. Né? Então, tem uma discussão ad eternum aí sobre o texto majoritário usado para a tradução do Novo Testamento. Tem, por exemplo, a Sociedade Bíblica Trinitariana, entre outras sociedades bíblicas, faz questão de adotar o textus receptus, né, que eu não sei direito o que é, mas o senhor vai explicar. E outras traduções, como ou outras versões da Bíblia, como a NVI, por exemplo, se utilizam do texto chamado texto crítico. Né? Então, primeiro, explica para nós rapidinho quais são essas diferenças e depois eu queria saber do senhor se nós não temos o mesmo problema em hebraico. Porque eu aprendi que não, hebraico é tudo igual. O Antigo Testamento só tem uma fonte. O Novo Testamento é que tem um monte de fontes e aí tem a briga da crítica textual, né? Que aliás é um trabalho muito importante, né? Feito... me fugiu o nome agora. Do irmão lá da Igreja Adventista, crítica textual. O Wilson Paroski. Dr. Wilson Paroski, isso. Né? Que fez um trabalho fantástico. Sim, verdade. Sobre verdade. o Novo Testamento. Sim, verdade. Então vamos lá, vamos voltar. No Novo Testamento existem quantas fontes? Poxa, no Novo Testamento nós temos entre manuscritos e variantes textuais mais de 570 mil. Né? Entre fragmentos, entre manuscritos, entre lecionários, entre unciais, que são os textos em grego que são em maiúsculo, né, para os telespectadores entenderem. Então nós temos uma variação muito grande. Você mencionou antes, Heber, a questão do textus receptus, o texto recebido, que é um texto que ele data também de uma época de Erasmo de Roterdã, por exemplo, e que ele não sofreu, pelo menos ele não tinha ali à sua disposição toda a questão do criticismo bíblico, né? Todas as descobertas que ocorreram depois, no contexto do Antigo Oriente Médio e tudo mais. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a tradução de João Ferreira de Almeida, ele não tinha à sua disposição toda esta quantidade de manuscritos. Então, ele não tinha uma tradução tão boa, tão acurada quanto as que nós temos hoje. Por exemplo, o Dr. Edson, no seu trabalho do ATI, que ele chama, né, o Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, é interessante que ele não se vale simplesmente do texto fonte da sua análise, que é o Códice de Leningrado, o B19, que encontra-se hoje lá em São Petersburgo, na Rússia, mas ele usa Targum, ele usa, por exemplo, a Septuaginta, ele usa a Vulgata, ele usa vários outros textos importantes. Essa é uma questão importante, Heber, pelo seguinte: quando nós vemos algumas palavras na Bíblia, e depois eu creio que acho que até o Dr. Edson iria falar sobre isso, nós temos algumas palavras, puxando para o Antigo Testamento, que é o nosso assunto desta noite, que eles não estão necessariamente presentes no texto
que nós chamamos de original, enfim, nós não temos mais original, nós temos cópia da cópia da cópia do que seria original, mas a tradição acabou falando mais alto e estão presentes. Por exemplo, eu até vou aproveitar e emendar aqui a pergunta para o Dr. Edson. Por exemplo, eu ia perguntar para ele o seguinte: muitas palavras e expressões que encontramos no Antigo Testamento, nas nossas traduções, os leigos não sabem, mas elas são mais oriundas da Septuaginta, do texto grego, ou da Vulgata. E eu gostaria que o Dr. Edson falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, perguntar para o Dr. Edson se Mar Vermelho está no Antigo Testamento, se o termo profeta em si está no Antigo Testamento hebraico, e termos como tabernáculo, se eles estão presentes no Antigo Testamento hebraico. Só para você entender a curiosidade, como isso é importante. Coisa simples, tá? Mar Vermelho, tabernáculo, né? Profeta, o Dr. Edson, por favor. O que se vê assim, não só nas versões em português, mas em todas as versões bíblicas do mundo ocidental, elas refletem muita influência da versão Septuaginta, que é a versão em grego, e a Vulgata, em latim. Mas da Septuaginta, a versão grega. Então, muitas palavras comuns no mundo religioso, da Bíblia, como profeta, mar vermelho, tabernáculo, anjo, por exemplo, são de origem grega e não hebraica. Mas como é que os judeus falavam essas coisas? A versão grega foi feita pelos judeus a partir do século III, antes da era cristã. E muitas palavras hebraicas eles tiveram que adaptar para o grego. E quando surgiu essa versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, ela foi aceita pelos cristãos, pela igreja cristã. E daí essas palavras se tornaram muito comuns no cristianismo. Mas, por exemplo, uma curiosidade. Sim. Os judeus religiosos de hoje, né? Eles, obviamente, usam o texto hebraico. Exatamente. Eles não adotam essas palavras? Não, no dia a dia, sim. Como se tornam palavras muito comuns no idioma português, né? Então não tem como escapar disso. Por exemplo, profeta, anjo, eu acho que eles usam, evidentemente. Né? Mas essas palavras na Bíblia hebraica, elas são um pouco diferentes. Como é que é o Mar Vermelho? Yansuf. Literalmente é mar do junco. E junco é uma alga, é uma planta, não é cor. Né? Agora, para o grego virou Etrussa Thalassa, mar vermelho. Então, agora, tem algumas teorias, por que ficou de uma planta, que é junco, virou vermelho? Talvez essa planta soltasse alguma coloração avermelhada, uma pigmentação, uma coisa assim que tornou vermelho. Isso implica na mudança do local da travessia? Não, de jeito nenhum. É apenas pontos de vista diferentes do mesmo local. O local é o mesmo? É o mesmo, exatamente. O nome é que muda? Que muda, exatamente. E profeta? Como é que os judeus se referem a profeta? É navi. Né? A palavra no grego, profeta, seria profetes. Profetes. Que tem uma concepção de pessoa que pronuncia um oráculo, uma adivinhação, uma coisa assim. Agora, no hebraico é navi. E o navi é mais o porta-voz, aquela pessoa que anuncia a palavra de Deus. Então, que não necessariamente ele prevê futuro, não necessariamente. É o pregador. Isso, vamos dizer assim, um pregador, o anunciador, aquele que anuncia. Na minha tradução, por exemplo, eu coloquei o navi como anunciador. Anunciador. Mas tentando assim resgatar o sentido original no hebraico dessa palavra. Quando o senhor fala a sua tradução, é a palavrinha que vai embaixo, no interlinear, ou o texto traduzido que está lá no cantinho ali? Não, o que está embaixo, logo embaixo da palavra hebraica. Qual é o texto que aparece? Porque mostra a página para nós aí. Tem o hebraico, tem o português. Isso. E no canto de dentro... Tem duas versões em português. Tem a Almeida Revista e Atualizada, em uma das páginas. Ele vai mostrar agora. isso. É só ir mais para a esquerda, isso. Isso. Olha lá. Tá vendo aquela coluna? São duas colunas. São duas colunas. A da direita é a nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje. Certo. NTLH. Essa da direita. O da esquerda é a Almeida Revista e Atualizada. Então é o mesmo estilo do interlinear do Novo Testamento. Exatamente. Então é o mesmo projeto gráfico do Novo Testamento interlinear grego-português. Exatamente. Bom, a gente nem falou, né? Mas essa obra é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Isso é importante mencionar, claro. Isso é interessante, Heber, até aproveitando, pelo seguinte, nós temos
nós temos 3 novos testamentos interlineares em português, pela SBB, pela Cultura Cristã, pela Ragnos. Isso. E, curiosamente, não tínhamos, quer dizer, ainda não temos completo, se Deus assim permitir, teremos em breve, né? Sim. Um Antigo Testamento interlinear. Então, eu ia até aproveitar também o gancho, mais uma vez, fazer uma pergunta para o Dr. Edson, que é a seguinte, né? Nós tivemos um imperador, um ex-imperador, Dom Pedro II, que era hebraísta. Aliás, hebraísta, helenista, conhecia sânscrito, francês, sim, inglês, era um erudito, enfim, né? Era um poliglota, era uma pessoa... eu fico imaginando, num país que nós tivemos como um dos nossos ex-imperadores, Dom Pedro II, um importante hebraísta que até hoje, no Museu de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem escritos dele, cadernos de anotações da gramática de hebraico. Por que nós temos tantos novos testamentos interlineares do grego e português, mas só agora nós temos engateando, começando um Antigo Testamento interlinear do hebraico ou português? Por que esta situação, essa dificuldade talvez, né, professor? Então, o Weber no começo do programa falou uma coisa interessante que eu guardei. É que o grego ele é um pouco mais próximo do português. Sim, sim. Né? O grego é uma língua indo-europeia, né? Que nem o latim, e o português surgiu do latim. Então existe mais proximidade do português com o grego do que o hebraico. O hebraico é muito mais distante, é uma língua semítica, muito mais distante, né? Muito diferente. Eu acho, lógico, nunca fiz estudo sobre isso, eu acho que no Brasil existem mais helenistas, estudiosos que se dedicam ao grego do que ao hebraico. Concordo, essa questão é interessante. São 3 edições interlineares do Novo Testamento grego e português, e só agora começando a ter do Antigo Testamento hebraico e português. Com esse antecedente de Dom Pedro II, exatamente. Um ex-imperador que também fazia isso. Mas eu acho que a questão né? Eu acredito, né? Como o Brasil é um país cristão, e, lógico, o Novo Testamento tem muita importância, evidentemente, por causa dos evangelhos, principalmente, eu acredito. Então, acho que há mais gente que se dedica, mais gente que se dedica ao grego e ao estudo do Novo Testamento. Eu acho que isso seria uma das causas de que tem mais edições do Novo, 3 edições do Novo Testamento interlinear, e só agora um do hebraico. Então, mas uma das razões da variedade de Novos Testamentos é aquilo que eu falei na minha pergunta para o pastor Valati. Qual é o texto grego original a adotar? Eu não sei direito. Existe um tal de Alexandrino? O que é isso? Sim, não, você tem códice Alexandrino, Vaticano, quer dizer, você não tem um único, né? Antigo. Isso. Você não tem, tanto para o Novo Testamento, aliás, você falou, eu realmente acabei nem entrando nessa questão, tanto no Novo Testamento quanto no Novo e no Antigo Testamento, você não tem um único texto coeso. Quer dizer, a base mundial hoje, assim, a base para os estudos acadêmicos do hebraico, do Antigo Testamento no mundo, é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, né, BHS, que ela é editada na cidade de Stuttgart, na Alemanha, por isso que leva esse nome, e que desde a década de 1970, por aí, ela começou a se tornar, de fato, o padrão nesse sentido nos estudos. Agora, esta Bíblia, ela se baseia num dos códices que existem de manuscritos hebraicos, que é o Códice Leningrado B19, que existe hoje em São Petersburgo, na Rússia. Mas não existe só ele, existe o Códice Alepo, existe Targumim, que são paráfrases em aramaico do texto hebraico, existe o Pentateuco Samaritano, você tem vários outros textos que ajudam a compor aquilo que seria a base do texto do Antigo Testamento. Então nós não temos um único texto também. E daí é que entra o problema da crítica textual. Os estudiosos de crítica textual vão pegar esses vários fragmentos de manuscritos e tudo mais que existem e vão buscar, por meio de uma série de técnicas existentes, eles vão fazer todo o estudo filológico-linguístico e ver quais os textos parecem ser mais condizentes com aquilo que denominamos de original ou não. Então, você não tem algo coeso. Claro, a BHS é o texto mais completo que temos do Antigo Testamento hebraico, né, do texto massorético, que é o padrão hoje do estudo, mas não temos apenas ela. No início da entrevista lá, da programação aí, mostrou o Dr. Edson lá com o Códice Alepo, né? Também ali manuseando e tudo. Quer dizer, você não tem um único. O mais famoso é o Códice Leningrado B19. E o tal do sinaítico, o que é? Posso comentar? Por favor. Então, sinaítico, Vaticano, sim. por exemplo,
e vários outros, Alexandrino, por exemplo, são códices, manuscritos da Septuaginta. Sim. Que tem parte do Antigo Testamento e parte do Novo Testamento. Perfeito. E eles são manuscritos do século IV, século V da era cristã. São muito importantes. São muito importantes, mas não podem ser chamados de originais, certo? Não. Não existe mais originais. Não, por exemplo. Então, detalhe, Weber, desculpe, permita-me só cortar. Ele comentou desses códices, 4º ou 5º século. Quando falamos do texto maçorético, ele é posterior. Ele vai do 7º, 8º até o 11º século. A base da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é a base da obra do Edson, que está mencionado, ela data do 11º século, da família Ben Asher, que de 1008, 1009 depois de Cristo. Ele é mais tardio ainda. Tá, então, mas, por exemplo, a gente sempre ouve falar que quando foram descobridos os manuscritos do Mar Morto, que são textos bastante antigos, né? Chegando quase à época dos apóstolos. Bem anterior à época dos apóstolos. Ao comparar o que foi descoberto lá com o texto que a gente tem hoje, não se viu nenhuma mudança importante, nada que possa pôr em risco a confiabilidade do texto, certo? Bom, é uma questão polêmica, a questão do Mar Morto. O que se descobriu foi assim. Essa descoberta são cerca de 900 manuscritos, dos quais 200 são de textos bíblicos, 220 de textos bíblicos. O que se viu foi o seguinte, é uma coisa complicada, uma coisa complexa, não dá para aprofundar nessa entrevista hoje, a gente pode até marcar um dia, fazer outro debate só sobre esse assunto que é muito interessante. Mostrou assim, o texto hebraico ele não era bem uniforme, ele tinha algumas diferenças entre os manuscritos. E partes desses manuscritos concordam com o texto chamado maçorético que nós temos hoje. Então, dos 200 manuscritos, tem alguma parte... alguma diferença muito aguda? Eu diria que tem um manuscrito do Mar Morto, do 1 Samuel, que tem acho que 11 versículos que não se encontram no texto maçorético. É interessante isso. E o que esses 11 versículos contam? É uma batalha de Saul contra os amonitas. É um trechinho interessante dessa batalha que não consta no texto hebraico de hoje, mas em um dos manuscritos consta essa passagem. São 11 versículos. Esse tipo de texto pode apresentar alguma mudança significativa sobre as informações que temos sobre o caráter de Deus, os projetos de Deus? Não, essa questão, a questão teológica, não. Essa parte não afeta em nada. Né? O que a gente vê nesses manuscritos, que nós possamos perceber, são diferenças de algumas palavras, de grafia, de ortografia, coisas mais técnicas, vou dizer assim. Eu estou perguntando tudo isso, professor, porque em português o público brasileiro já conhece as obras de Bart Ehrman. Sim, é verdade. Que o seu colega lá da Sociedade Bíblica chama de alarmista. Né? Porque ele pega todo tipo de variante de sílaba, de acento, de vírgula, não sei o quê, e diz assim, existem mais de 3.000 erros na Bíblia, então a Bíblia não é confiável. O Bart de Ehrman, ele é um estudioso do Novo Testamento grego, começou estudando como crente mesmo, acabou se tornando cético. Numa faculdade fundamentalista lá no Texas. Exato. Então, de novo, né, a questão é o seguinte, nós temos variantes textuais da Bíblia, como o professor muito bem colocou, você tem um pronome que aparece de uma forma, de outra, você tem de repente Yesu Cristo no texto, outro vai aparecer apenas Yesu, não vai aparecer o Cristo. São variantes que não comprometem de forma alguma o conteúdo teológico. O problema do Ehrman, que eu vejo, é claro que ele é um erudito do grego do Novo Testamento, isso é sem dúvida alguma, mas ele já se utiliza dessa erudição que ele tem e do ceticismo que ele foi construindo ao longo da sua vida acadêmica para questionar se Jesus ressuscitou ou não e tudo mais. Então mas aí é um ceticismo desonesto. Um academicismo desonesto que visa lucrar. Sim. Essa é a questão. Ganha com as polêmicas dele, né? O livro dele. Vou ganhar dinheiro com isso, ué. Claro. Aqui eu aposto que esse tipo de abordagem dá muito mais dinheiro do que o que eu estou fazendo, por exemplo. Exatamente. Aliás, a pergunta é, por que o senhor fez esse trabalho hercúleo? Aliás, está fazendo. Não dá para espera daqui a alguns anos acabar, daqui uns 3, 4 anos, no máximo, Deu certo, acabar né? Tá certo. todos os 5 volumes, né? A Sociedade Bíblica procurou a Universidade Metodista para levar esse projeto.
Eles queriam vincular esse projeto a uma universidade que tivesse um curso de teologia importante, uma faculdade importante. Então, a Metodista já tem nome, já é de renome, conhecida na América Latina. Então, ela tem um respaldo, já tem mais de 40 anos, né, mercado, acho que é 70 anos. Então, eles queriam vincular esse projeto a uma universidade, né? E lá, eu sou um dos docentes da área de Bíblia, trabalho com as línguas bíblicas, e eu fiquei encarregado de tocar essa tarefa. No início era para ser uma equipe, mas na prática não foi possível, então ficou para mim mesmo. Concordo contigo, realmente é um trabalho hercúleo mesmo. Mas o senhor não explicou por que o senhor resolveu fazer? Não, isso foi levado para lá, para a universidade. Como eu faço parte da equipe... O senhor foi convidado a fazer parte do projeto? Sim, exatamente. Entendi. Foi convidado, sim, e eu fiquei sendo responsável por fazer esse projeto. Eu queria aproveitar esse momento e mandar um ósculo santo atrasadíssimo, né? Peço até desculpas ao reverendo Elias Robson de Paula, ele é pastor da Igreja Metodista Wesleyana, frequenta o nosso debate, e ele me presenteou, não pessoalmente, mas ele esteve aqui, eu não o reconheci, ele sempre vem de colarinho clerical, igual você, assim, todos, né? Aí ele estava de roupa esporte, eu atrasadíssimo, passei voando pela recepção aqui das nababescas instalações da RIT, né? E não o vi, não reconheci, não vi. Aí depois, né, o diretor do programa me trouxe 2 livros que ele dedicou para mim, um deles muito, muito divertido, é uma parábola a respeito dos filhos da senhora homilética, agora me foge o nome do livro, mas é um livro é uma paráfrase sobre uma senhora chamada homilética que mora em Crentópolis, né? E tem 7 filhos, todos um pior que o outro e tal, né? E ele escreve, é uma história muito legal, né? Sobre as distorções da pregação. Na verdade, são as distorções da pregação e quem está por trás dessas distorções, por que elas acontecem e tal. Então, pastor Reveria Elias Robson de Paula, muito obrigado pelo presente, me diverti a beça, o senhor escreve muitíssimo bem e espero que o senhor volte logo aqui para trazer o seu livro e a gente apresentar para os telespectadores, né? Agora, tudo isso no próximo bloco, o pastor vai lá te comentar sobre a questão da pregação. Okay. Todo pregador, pelo menos em tese, usa como ponto de partida o texto sagrado. Sim. Esse tipo de obra ajuda ou atrapalha ou não faz diferença para o pregador? Mas antes de sair para o intervalo, queria ver você aqui. É a hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Vamos ver as fotos de hoje? Cadê, hein? Ah, tá aqui. Primeira foto vem de Marilândia, no Espírito Santo. É o Zenildo e a Camila. Tá aí, ó. Camila com o cabelo combinando com o batom, né? Olha que legal. E o Zenildo com cara de sono. Também a essa hora, né, irmão? Fazer o quê? Quem que ele tem na camiseta? É Calvino ou Nostradamus? Eu acho que é Calvino, né? Calvino. Tomara que seja, né? Parece mais que é o Calvino. Se bem que Nostradamus era contemporâneo de Calvino, né? Eles deviam ser meio parecidos. Vamos para Fortaleza, no Ceará. Opa, a Flávia Rodrigues, linda, né? Obrigado aí, Flávia. Só que eu tô achando que não foi você que bateu a foto, né, Flavinha? Pois é, foto bem antiga. Tem o notebook, exatamente. Ô Flávia, faz outra foto mais atual e põe o nome de quem bateu a foto. Porque vai que você é sorteada, aí só você vai ganhar o presente. Tá errado, né? Vamos lá, terceira foto é de Osasco. Morei em Osasco, hein? É o Milton Venturini. Obrigado, Milton. Deus te abençoe. Morei aí no Jardim Veloso. Não sei onde é que você tá, em Osasco. Deus te abençoe. Um ósculo santo para você. Lá na capital da Bahia, Salvador, nós temos a Edilene Marcelo. Valeu, Edilene. Também alguém bateu essa foto. Edilene, cadê o nome do fotógrafo ou da fotógrafa? Né? Manda outra para nós aí, tá bom? Em Betim, nas Minas Gerais, o Silvério Tavares, né? Tá certo que tá de noite, então ele quer deitar. Tá aí, ó, né?
Não puseram a foto do jeito certo, né, dona Giovanna? Tá aí, ó. E a última foto é de Barra de São João, no Rio de Janeiro, a Tânia Pellegrini. Valeu, Tânia, obrigado. A Tânia lembra a Renata, nossa maquiadora, não lembra, não? Olha lá, ó. Bem parecida com a Renata, nossa maquiadora aqui. Então, ósculo santo, tanto para Renata quanto para Tânia Pellegrini, lá de Barra de São João, no Rio de Janeiro. A gente vai para o intervalo, volta já. Estamos aqui com hoje o programa Vejam Só, está muito legal, é uma entrevista que obviamente vai ser reprisada muitas vezes. Nós estamos entrevistando o professor Edson de Faria Francisco, um erudito das línguas originais da Bíblia e que é o mentor ou responsável pela tradução do Antigo Testamento interlinear, né? Ou seja, você tem o texto hebraico escrito em hebraico, né? E embaixo de cada palavra a tradução literal em português. Né? E aí a pessoa que está estudando o texto tem uma ideia do que o texto original diz. Agora, professor, já ouvi algumas pessoas dizerem que há lacunas no hebraico. Textos em que parece que faltam palavras para se completar a tradução. Existe esse tipo de coisa? É assim, até agora, na minha experiência de tradução dessa obra, eu pude constatar o seguinte: há livros que a redação está mais tranquila, digamos assim, com poucos problemas textuais. Agora, há outros livros que o texto ele é um tanto difícil de ser traduzido, que, pelo visto, ele teve uma transmissão um tanto prejudicada. Por exemplo, vamos comparar, por exemplo, Jonas, por um lado, e Miqueias, por outro. Uhum. O texto de Jonas foi muito fácil. Eu levei apenas poucos dias para traduzir o Jonas. Um hebraico muito fácil, muito tranquilo, um texto muito bem preservado. Baleia ou grande peixe? É grande peixe. A palavra que aparece lá é peixe, não é baleia, não. Dag gadol. Dag gadol. Ou seja, é um peixão. É um peixe grande. É um peixe grande. Não tem nada a ver com os monstros marinhos de Gênesis? Não, é outra palavra. Não. É outra, é verdade. O que aparece lá no Gênesis é outra palavra. É. Taninim. Isso são outras palavras. Outra palavra. Então, voltando aqui. Agora, se pega Miqueias, por exemplo, Miqueias é um texto todo complicado, que pelo visto ele foi transmitido de maneira muito complicada. Então, ali sim, ali tem muitas palavras, muitos versículos, muitos trechos que talvez faltem palavras, muito possivelmente. É um texto bem complicado, o Miqueias, entre outros textos. Como é que o senhor faz quando acontece isso? Não, eu tenho que traduzir literalmente. Agora, nessa obra aqui, em cada volume tem um capítulo chamado Dificuldades Textuais, que eu comento, eu faço uma seleção de palavras difíceis de serem traduzidas. E eu comento essas questões de dificuldades textuais, palavras ou trechos difíceis de tradução, e eu comento. Né? Então o leitor ele consegue ter uma ideia de como que está o texto hebraico do Antigo Testamento. Então, por exemplo, é que o senhor não chegou em Salmos ainda, né? Ainda não. Eu fiz alguns salmos, mas não todos ainda. Existe um cântico muito entoado, ou pelo menos alguns anos atrás a gente cantava bastante, que é baseado no Salmo, e que muitas vezes é difícil de explicar, né? Porque a gente crê num Deus só, né? Uhum. Então, lá pelas Santas o cântico diz, na presença dos deuses, né, eu te louvarei e tal. E está no Salmo, isso não é invenção de um poeta sacro bêbado, não. Sim. E aí? Bom, aí a gente numa questão difícil de como que era essa questão de Deus único, de outras divindades de Canaã, do panteão cananeu da época. É um assunto complicado. Então, alguns salmos parece que dá a entender que não se nega necessariamente que existiam outros deuses, mas que para Israel só valia só um Deus, que era o Senhor. Né? Mas isso foi... o Elohim se traduz como? Deus. Né? Nesse salmo realmente está lá deuses. Realmente, está isso mesmo. O que seria isso exatamente? Como é que se escreve Deus? Não é Elohim mesmo? Elohim mesmo, isso. É tanto para Deus de Israel quanto Deus. Aí que tá. Mas é o contexto, né? O contexto é que vai determinar. Então não é tradução, é interpretação.
Em certos casos, sim, eu concordo. Em alguns casos é a questão da interpretação, isso é verdade. Porque se o tradutor quisesse ter colocado lá, na presença de Deus, eu te louvarei. Sim, então, se toda a questão da sintaxe ela permitir, não teria nenhum problema. Sim, aí, exatamente, de novo, não é a questão. Sim. Agora, até o Dr. Edson citou uma questão interessante, né? Eu ia até fazer uma das perguntas para ele, quer dizer, nós temos um famoso ditado italiano antigo, né? Tradutore e traditore, quer dizer, eu creio que não dá para você traduzir de uma forma absolutamente neutra. Sempre tem algo do autor que de alguma forma está ali presente. Sua criação, seus valores, sua filosofia, seu Sitzenleben, né, todo o contexto vivencial de vida, estão presentes no momento em que ele traduz o texto. Então isso é inegável. A grande contribuição do Edson, aliás, você me fez até a pergunta no intervalo, antes do intervalo agora passado, a importância de uma obra como essa para a pregação, para os pregadores, é que aí você tem pelo menos 4 textos, né? Me corrija, por favor, doutor, se estiver errado. Né? O hebraico e o português, né? Exato, a tradução bem literal, Isso. Uma tradução também razoavelmente literal, que é a RA, e temos uma mais conceitual, dinâmica, contemporânea, que é a NTLH. Então, o pregador ele se vale de todos esses elementos e, tendo conhecimentos básicos, fundamentais de hebraico, quando for pregar, fazer estudos, enfim, ser um professor de escola dominical e for falar sobre textos do Antigo Testamento, então ele terá maior condição ou condições de trazer algo que mais se aproxime do texto bíblico. É óbvio que isso não o livrará de questões teológicas, porque, por exemplo, o Dr. Edson, ele, como linguista, ele trabalha friamente a questão gramatical, essa é a questão. Agora, isso não vai sanar todas as dúvidas teológicas. Por exemplo, essa pergunta que você fez, eu poderia, como teólogo, falar, poxa, isso pode, essa ideia de Deus ou deuses, ela poderia talvez refletir um certo enoteísmo que Israel tinha na sua época, ou seja, Israel cria num Deus maior, que é Yahvé, enfim, né, seja lá o nome da divindade que for, mas ele não despreza a existência de outros deuses ou subdivindades, a isto se chama de enoteísmo. Outros teólogos do Antigo Testamento, ou exegetas mesmo, vão falar que Israel tinha uma monolatria. Eles adoravam o único Deus, mas isto não os livrou de ainda preservarem a crença em vários outros deuses. Isso é muitíssimo discutível ainda no meio acadêmico hoje. E não é o hebraico que vai sanar isso, porque aí você tem um elemento teológico, Heber, que é impossível você desvincular o elemento teológico. Então, já que nós estamos falando do elemento teológico, vamos lá. Professor, sei lá se essa pergunta é respondível também, né? O termo Elohim é plural, certo? Isso, plural. Tem a ver com trindade? Não. Aí, agora, trindade, a questão é a questão cristã. Por que o termo hebraico... porque você tem Adonai. Adonai é singular. Que é Senhor. Não, também não é. Não? Adonai não é singular? Literalmente, Adonai seria os meus senhores. Meus senhores, exatamente. Os meus senhores. É verdade. Então, aí cabe de novo a pergunta. Por que Se que fosse esses termos Adonim, associados... meu senhor, Adon, tudo bem. Adonai isso. é meu senhor. É meu senhor. Por que os Exatamente. termos associados a Deus, que a gente crê num Deus trino, são plurais? É uma questão longa, né? Eu acho, não sei se eu aqui poderia explicar de maneira conclusiva isso. É algo muito complicado para explicar. Talvez esse plural desses dois termos, esses dois nomes divinos, Elohim e Adonai, então se refere aos vários poderes que Deus tem. Deus do céu, Deus todo-poderoso, Deus da terra. Talvez esses nomes se reflitam isso. Não é uma divindade que depende de um poder único, mas de todos os poderes. Aí, curiosamente, isso o doutor Edson me permite. Então, essa linguagem que ele está fazendo é uma interpretação teológica com base na questão judaica, né? O judaísmo, ele fala sobre um plural majestático. É um Deus que ele é tratado como Elohim, ou Adonai, ou como no texto de Gênesis, ou Breshit 1, 26 e outro, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O rabinismo interpretará isso de várias formas. Então, Deus está conversando com anjos, ele está conversando com a corte celestial, com seus próprios atributos de uma forma majestática. Então, perceba que não dá para você excluir a questão teológica. Os cristãos dirão, poxa, aí é uma questão que aponta para a Trindade. Eu sou tentado a ver isso, claro, como cristão,
apesar de, obviamente, entender que isso não deveria estar presente na mente dos autores originais quando escreveram. Sim. Peguemos o texto de Gênesis 1, que envolve a sua questão. Gênesis 1, né? Mais simplesinho hebraico, até quando, né, estudamos, né? Breshit bara Elohim, né? Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no princípio, criou deuses. Ficaria uma coisa esquisita, né? Porque o verbo aparece na terceira pessoa singular do cargo, criou deuses. Então, o contexto que vai dar a entender, não, criou Deus. Agora, esse termo Deus, ele não aparece como El, né? O singular de Elohim, ele aparece como Elohim. Será que isso não pode ter um sentido, e aí estamos saindo da pura gramática e entrando na teologia, não pode apontar de alguma forma para, justo no primeiro versículo da Bíblia, para a Trindade? Teologicamente eu falaria, é possível. Gramaticalmente não, porque a gramática você vai pender para a questão, poxa, dependendo da sua fé. Se você é judeu, você vai falar, não, é o plural majestático. Se você é cristão, você vai falar isso e aquilo, né? Né, doutor Edson? Que mais ou menos é isso, né? Exatamente, isso. A gente precisa fazer, eu preciso, de algum modo, em algum lugar, em algum momento, aqui no programa, fazer uma entrevista, sei lá, até que ponto o conceito de Deus Trino chocou os judeus e quando foi que isso aconteceu, né? Isso faz parte já da história da igreja, da história da teologia cristã. Sim. Isso é uma longa história, né? Bom, eu estou aqui com duas Bíblias abertas. Uma é a Revista Atualizada, de Almeida, as duas são Almeida. A Revista Atualizada, em Provérbios 18, 24, diz assim, olha só para você ver o trabalho do tradutor, como é que é. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Isso aqui é a Revista Atualizada. O mesmo texto, na Revista Corrigida, diz assim, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Na Revista Atualizada diz, sai perdendo. Na Revista Corrigida diz, pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que o irmão. E aí, doutor? É que não... Eu estou tentando abrir para você ter uma ideia da Bíblia hebraica, só que é tão pesada que eu tenho ela aqui. Eu queria, enquanto você falava, para ver se eu achava. Quem sabe se eu achar até o final do programa. O arquivo é muito pesado. Se eu achar, eu não traduzi essa parte aí do provérbio, não vai ser só no próximo, no outro volume ainda. Mas né? no trabalho que o irmão já fez, ou o irmão tropeçou em traduções assim tão diferentes? Sim, isso é comum, sim. Isso aparece a todo instante, eu vou dizer assim. Então, eu percebo que certos trechos, se vê em várias versões da Bíblia em português, vai ter algumas diferenças ali. E isso é comum, né? Então, porque há várias versões da Bíblia em português. Há aquelas mais eruditas, que tendem a apresentar uma tradução mais, digamos, tradicional, um pouco mais literal, enquanto tem aquelas Bíblias com linguagem mais moderna e com uma linguagem um pouco mais acessível para o público. E com esse tipo de coisa vai acontecer mesmo. Então, mas aí o público fica confuso. Afinal de contas, a palavra de Deus, o que é que o Espírito Santo está me dizendo? Que é bom ou ruim ter muitos amigos? Muitos amigos, acredito. Né? Eu não estou com o texto hebraico para examinar aqui, né? Ele está falando. Talvez ver no texto original hebraico lá. Mas a gente fala de muitos amigos, certamente, né? Mas precisa conferir o texto original hebraico. Mas quer ver, tem uma coisa também interessante, eu sei que o Dr. Edson também trabalha numa outra obra dele também importante aqui no contexto brasileiro, que é o Manual da Bíblia Hebraica, que serve, inclusive, como um apoio para a Bíblia Hebraica Stuttgartense, para o estudo dela. Então, nós temos um caso interessante, e aí a gente também pode talvez trocar figurinhas, que envolve essa questão da tradução. Temos aquele famoso texto de Jó 2,9, quando a mulher de Jó conversa com ele, cuja tradição a chama de Sitis, né, a mulher dele, a Bíblia não dá em nenhum momento o nome dela, né? E onde ela fala, amaldiçoe a Deus e morra. Né? O hebraico diz, Barer Elohim Vamut. Né? Barer, a raiz, né? Beit, Resh, Raf, o Kof de uma forma, Raf de uma forma geral, Kaf, o sentido é abençoar, o sentido fundamental. Né? Beit, Resh, Kaf, é o sentido de abençoar. Bem dizer. Em alguns momentos, adorar, ajoelhar, tem outros sentidos. Sim. Agora, a ideia é abençoar. Na nossa Bíblia, aparece como amaldiçoar, todas as Bíblias. Aí nós temos um caso de uma peculiaridade da exegese rabínica, que é um caso de Tikkun Sofrim, né? Caso de
correções de escribas, é. onde um texto, talvez por motivos religiosos, ficaria estranho você ver uma mulher chegar para o seu marido judeu e incentivá-lo a amaldiçoar a Yahvé. Então, por isso, o texto hebraico ele diz abençoa, né? Barech Elohim Vamut. Abençoe a Deus e morra. Isso é curioso que a Vulgata segue. A Vulgata Jerônimo, ele segue. Ele diz, benedic Deu et morere, ou seja, bendiga a Deus e morra. Mas todas as nossas traduções, não há nenhuma que vai trazer como amaldiçoe. É uma peculiaridade da exegese rabínica e o Dr. Edson pode complementar isso. Esse assunto aqui, muitas pessoas já me perguntaram sobre isso. A questão, mas professor Edson, lá no Jó, lá, como que é? É amaldiçoar ou é bem dizer? Né? O que aconteceu além do Jó? É o seguinte, no texto bíblico hebraico primitivo, de muitos séculos atrás, tinha algumas expressões, digamos assim, pejorativas em relação a Deus. Não é? E no texto do Jó, de maneira específica, lá estava assim, maldiga a Deus e morra. Só que chegou uma época da história do texto, dos escribas judeus, que algumas expressões, eles falam assim, olha, não pode amaldiçoar Deus, não pode, tem que bem dizer Deus. Então, o que eles fizeram? Em alguns casos, segundo os escribas judeus da época medieval, foram 18 alterações dessas. No caso do Jó, o verbo maldizer virou bem dizer. Há outros casos também assim, o texto bíblico hebraico, que ele teve pequenas alterações por causa de motivos teológicos. Esse caso da mulher de Jó foi um deles. Ele é o clássico, né? Isso, é o clássico, né? O texto primitivo falava, amaldiçoe Deus e morra. E depois teve uma troca, e diga a Deus e morra. Bom, o que a mulher queria é que o marido morresse e parasse de sofrer. Sim. Certo? Mas De a um questão jeito é o ou de verbo. outro. Sim, uma questão é o verbo lá, amaldiçoar, né? Que é estranho para Deus. Né? Então, O interessante é que nós não temos o manuscrito, salvo algum engano, eu não sei se o Dr. Edson conhece, não tem. porque eu acho que o original deveria ser ali o verbo, a forma verbal kalal, né? Kalel Elohim Vamut, que é né? Amaldiçoe a Deus e morra. Só que o hebraico é Barech Elohim Vamut, quer dizer, abençoe. Então, mas essa é uma questão interessante. Então, né? os tradutores acertaram. Sim, aceitar, porque lá o texto hebraico de hoje está bendiga a Deus e morra. Então, hoje tem que ser seguido. Né? Agora, algumas Bíblias em português, elas sabendo dessa questão, elas tentam resgatar o verbo antigo que estava lá, que era amaldiçoe Deus e morra. Agora, o senhor se deparou com alguma tradução que diverge muito das que a gente conhece? Que diverge muito? Que fala, olha, temos que avisar os brasileiros que a gente está ensinando errado e tal. Não, no geral... Vou pegar um exemplo Sim. do Novo Testamento, que até discuti lá com alguém. Quando Pedro fala lá quantas vezes tem que perdoar e tal, Jesus manda ele perdoar 70 vezes 7. No mundo inteiro essa expressão está conhecida. Aí, se você olhar na NTLH, vai aparecer 77 vezes. E aí eu fui conversar com o pessoal da Sociedade Bíblica, o rapaz lá falou, né, o irmão Paulo Teixeira, falou assim, não, é que o texto comporta essa tradução. Pô, então põe uma nota de rodapé, porque o cara está lendo lá na escola dominical. Perfeito. Pô, mas eu ouvi a vida inteira que era 70 vezes, não faz diferença nenhuma, né? Tanto 77 vezes quanto 70. Exato. 70 vezes 7, vezes no dia para você perdoar alguém, enfim. Mas, poxa, mudaram a Bíblia. E aí, o senhor quer fazer alguma mudança também? Mudança? Não. Eu tenho que seguir o texto que está no hebraico. Eu tento fazer isso. Sim, eu faço mas aí isso. O senhor lendo lá no hebraico falou assim, isso aqui em português, então a gente está, nossas traduções não estão adequadas. Vamos mudar isso aqui, não é mais 70 vezes 7, é 77 vezes. Não, eu acho que não chega a esse ponto de mudar e coisas assim, né? O que eu vejo lá no meu trabalho, uma coisa que até antes de terminar o programa eu queria comentar, assim, a questão assim, algumas de verbos, com as conjugações no hebraico, as ações verbais são mais nítidas, são mais evidentes. É verdade. Por exemplo, vou pegar o exemplo lá do Êxodo, capítulo 20. Deus fala assim, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, lá no Almeida, por exemplo. Lá está assim, lá no texto hebraico. Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito. Fazer sair. Aí dá uma ideia de uma ação diferente. A ideia do PIA, né? Do que ação apenas intensiva. sair, né? Então tem muita coisa assim no texto hebraico, que eu acho que isso é interessante comentar, né? Fazer sair parece dar uma ideia de uma ação de uma pessoa sobre outra pessoa, né?
fazer sair, fazer subir, está em outro texto lá do Êxodo também. Então, essas coisas mudam nos textos em português. No geral, o que eu percebo é que as traduções tendem a simplificar essas questões, os verbos, as ações verbais. Que na minha tradução eu tento manter do jeito que está lá no hebraico realmente. Então, professor, aproveitando aí que é uma questão que eu creio que tem tudo a ver com esse momento, né? Sim. Por exemplo, normalmente quando nós somos de traduções em geral, mas puxando para o nosso assunto que envolve a Bíblia hebraica, né? Sim. Nós temos normalmente 2 métodos usados na tradução. Um método mais formal, equivalência formal, equivalência dinâmica, que a partir de meados do século passado, por alguns autores, especialmente com Eugene Nida, a ideia de traduzir a Bíblia de forma mais conceitual, pensamento por pensamento, e não palavra por palavra, isto é ipsis literis, sim. Inclusive em função de missionários no campo, missionário e tudo mais, acabou fazendo sentido. Quando nós traduzimos, pelo menos é uma percepção minha, talvez, por favor, me corrija se estiver errado, quando nós traduzimos a Bíblia de forma muito conceitual, com todo o respeito que temos as Bíblias que o fazem, a própria NTLH, a NVI, eu não sei, gostaria de saber depois o que você eu quero ver você falar isso para o Saião, que a tradução dele foi... Não estou, eu estou dizendo, o Saião foi meu professor também, tenho muito carinho e respeito, eu estou dizendo, quando você traduz com uma forma conceitual, é óbvio que você está, inevitavelmente, toda a comissão de tradução, ela está trabalhando com elementos teológicos, que estão sendo inseridos ali. Quer dizer, não é uma tradução nua e crua, vamos dizer como a do ATI, que é bem mais literal. Ela já envolve um elemento, uma carga conceitual interpretativa maior. Ou seja, então isso reflete muitas vezes, talvez, penso eu, um viés confessional ou ideológico da comissão que traduz e tudo. Isso. Eu acho que é uma questão até óbvia que eu estou falando, mas o que eu quero chegar é como o senhor vê isso, né? Essa questão do ATI comparando-se com isso, essa questão da equivalência formal, equivalência dinâmica, qual parece ser melhor, se é que há um tipo de metodologia tradutiva que seja melhor que a outra, como que isso ficaria, você entenderia de uma forma geral? Eu penso assim, como a Bíblia tem que ser para todas as pessoas, todas as classes, né? Seja ricos, pobres, né? Pessoas... mais cultas, outras mais simples, ou semi-analfabetas. Então, assim, o texto bíblico tem que ser para todas as pessoas. Perfeito. Então, eu creio que as editoras elas têm que produzir traduções variadas para atender a todos os públicos. Isso é uma coisa óbvia. Perfeito, tem que ser, perfeito. Né? A minha tradução que eu vejo, assim, ela é acadêmica. Né? Eu acho que o ATI, para ler numa igreja, eu acho que ficaria muito estranho. Eu acho que seria muito esquisito. Porque o português parece muito quebrado. Truncado, quebrado. Verdade, a gente lê a ATI e a mensagem em seguida, pronto. Exatamente. Então, assim, então, tem que ter, realmente, assim, eu vejo assim, é necessário que haja realmente várias versões da Bíblia em vários tipos de linguagem, ou formal, ou linguagem de hoje, por exemplo, que atende a vários públicos. Isso tem que ser feito. Então, mas às vezes a gente fica confuso. Eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica, não na versão da Editora Vida. Eu tenho um calendário que tem as passagens. E eu escolhi a mensagem. Eu queria conhecer a tradução do Eugene Peterson. Do Eugene Peterson. Ela é uma paráfrase. Ela não é nem conceitual, já é paráfrase. Tá. É paráfrase. E a gente não reconhece alguns textos. Você lê a Romanos 12, 1 e 2 na mensagem, você jamais vai dizer que aquilo é Romanos 12. Não tem. Muda muito. Sim. Assim... Hoje eu li... Mas envolve o propósito, né? Perdoe-me cortá-lo. Envolve o propósito. Eugene Peterson, até onde eu sei, salvo engano, originalmente, quando ele faz esse tipo de tradução parafraseada, ele o faz para o seu filho, para instruir o seu filho. Então, claro, toda uma ideia de, poxa, eu quero falar numa linguagem mais simples possível. É diferente de por exemplo, a obra do Dr. Edson, obviamente, ela tem um objetivo de um público acadêmico, não só acadêmico leigo, professor de escola dominical, então envolve um público. Então a Eugene Peterson, para o propósito dela, é maravilhosa? Claro que é, embora eu particularmente goste mais das traduções mais literais. Claro. Porque eu acho que você perde o sabor semítico, os hebraísmos, os latinismos, os helenismos, você perde tudo isso. Né? Então, eu gosto daquela coisa de ver muitos vav. E falou, e disse, e foi, e aconteceu, e subiu. Estilisticamente pode ser feio.
a Bíblia de Jerusalém, ela acaba suprimindo todos estas questões, essas conjunções aditivas. Mas Isso. eu acho que a beleza, porque mostra o fluir do movimento. O sujeito está falando, está Então andando. é por isso que eu gosto tanto da tradução brasileira. Que é antiga, que é bem tradicional. Então, pois é, exato. Sim, então. E ela eu fica... gosto, a corrigida eu gosto. Só que sabendo dos erros que tem, eu gosto. Você tem que ler com cuidado. Outro dia desse eu estava sim. fazendo um sermão sobre Isaías, falei, deixa eu ver como é que está aqui na brasileira. Falava de fezes do vinho. Como bênção. Aí... Tinha que ver que texto que é. tem que- precisava ver. Isaías. Isaías Então, 40 aí. mas tem que ver como que está lá, né? Fezes do vinho. Então, mas tem muita coisa assim que aparece no hebraico que nas traduções elas tentam maquiar um pouquinho, uma coisa assim. Então, aparece mas é coisa porque assim. talvez, na época em que a tradução foi feita, o termo fezes não significava o que significa hoje. Rejeito ou Sim. Pode ser que- dejeto. Tem que ver o que é, sim. Mas tá lá, mas quer ver que na coisa tradução interessante, brasileira. Heber, entrando numa questão, eu nem sei como o doutor Edson, não chegou na tradução de Isaías ainda, né? Chegou Não, eu traduzi trechos, mas Olha que coisa não interessante, completos aquele ainda. texto que fala que a nossa justiça diante de Deus, quer dizer, o profeta está falando com Israel, são como trapo de imundícia. Todas as traduções em português traduzem, né, de uma forma geral, a ideia de um trapo imundo e tal. Né? Pano de chão. É um pano. A nossa ideia é daquele pano cinza de chão roto, rasgado, não é? Curiosamente, pasme no que eu vou falar, a tradução brasileira que mais traduz de forma correta é a tradução do Novo Mundo das Escrituras dos Testemunhos de Jeová. A tradução deles é a mais correta que tem, porque a expressão hebraica ali é beged idim. Beged idim. Beged idim é trapo de menstruações, ou roupa de menstruações. Isso. Naquela época não existia absorvente. Então a mulher usava panos quando estava naqueles dias, mas curiosamente nós temos e normalmente todas as traduções elas parece que acabam não levando isso em consideração e fica Que é muito chocante. Exato. Sim. Uma mulher lê aquilo, Isso. nós homens já nos choca num conceito, o contexto ocidental, mas imagine o contexto hebreu. Sim. É interessante. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Poxa. Que pena. E nós ficamos sem saber como é que fica o Provérbios. E eu tentei aqui, mas o arquivo é pesado, não deu para baixar. Eu queria baixar a Bíblia hebraica, mas Podemos fazer outros programas. Opa, pra ver, vamos né? mesmo. Queria agradecer ao professor Edson de Faria Francisco e ao pastor Carlos Augusto Vailate pela presença deles aqui. O contato desses dois eruditos está no site vejamsó.com.br. Use e abuse. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Não tem.